Oi, vocês estão nos vendo? Estamos aqui fazendo nossa primeira live. Eu e a Tamara Dupla. juntas. Vamos entrando aí todo mundo, convidando. Para poder entrar aqui num negócio aqui. Ei, Luana. Ei, Loé. Ei, Vivi. Sil. Jorge. Neide. Roger. Ei, pessoal. Vamos entrando, porque hoje nós temos uma boa discussão para fazer. Patrícia Brandão, bem-vinda. Vamos discutir um pouquinho sobre válvula de fala. Então, gente, vamos chamando o pessoal, vamos convidando todos para participar dessa nossa live, que a maior intenção desse nosso encontro aqui hoje, meu e da Tamara, é que a gente, então, discuta um pouquinho sobre como utilizar a válvula de fala. As pessoas têm uma certa... um olhar meio romântico sobre o que é o uso da válvula de fala, mas a gente vai esclarecer exatamente o que é. Porque as pessoas acham que vai colocar uma válvula e que ela vai fazer a pessoa falar. E, na verdade, não é isso. A válvula é um dispositivo que, quando a pessoa tem condições, né, tem articulação, a Tamara vai falar um pouquinho mais sobre isso, consegue ajudar o paciente a falar. Para isso, precisa de uma adaptação de uma equipe. A equipe multiprofissional tem que estar pronta para atender e entender sobre o que é o uso da válvula. Por quê? Tem que ser mudada a estratégia ventilatória, tem que ter o tipo específico do respirador, tem que colocar o circuito certo. Então, não é simplesmente colocar uma válvula que o paciente vai falar. Então, a gente está tirando essas dúvidas aqui, nós tiramos esse momento, eu e a Tamara, para que a gente, então, tire as dúvidas do que é efetivamente o uso da válvula de fala em um paciente de esclerose lateral amiotrófica. A gente não usa só em paciente de ELA. Na verdade, a válvula ela é usada para vários tipos, né? Mas nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, ok? E aí, Tamara, fala alguma coisa você, de boas-vindas? Olá, pessoal. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre qual é a indicação da válvula de fala, quando que o paciente pode se beneficiar disso, quais são as estratégias, dar algumas dicas, né, para os colegas profissionais que estão aqui, do que a gente pode fazer, mas principalmente esclarecer as principais dúvidas que a gente viu que vem surgindo no campo aí ao longo dos últimos tempos. Mas vai ser bacana para a gente poder esclarecer melhor, porque parece quase que uma coisa milagrosa, né? Que é uma válvula que qualquer um vai colocar e a partir daquele momento a pessoa vai começar a falar. Mas não é questão disso, na verdade. Existe uma indicação, existem contraindicações, e a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. A gente não pode simplesmente comprar uma válvula de fala, até porque existe o tipo certo de válvula de fala, principalmente quando a gente está falando de pacientes de esclerose lateral amiotrófica, porque são pacientes que são dependentes da ventilação mecânica. Então, não pode ser qualquer válvula. E também porque não é um investimento muito barato também, né? É um pouquinho caro e tem que ter uma indicação muito precisa para também não ter um desperdício de dinheiro né, ao adquirir essa válvula. Isso. Então nós vamos começar inicialmente explicando o que é a válvula de fala e como que ela funciona. Então, eu tenho um bonequinho aqui que normalmente eu utilizo, que se chama Pocket Tom, que eu utilizo ele muito nas minhas aulas para poder demonstrar como que efetivamente funciona a válvula de fala. Então, o Pocket, ele me apresenta exatamente o que acontece quando o paciente está traqueostomizado. Então, aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho o esôfago, né? A boca, a língua. E o paciente que está traqueostomizado, ele tem essa coisinha aqui que se chama cuff. E o cuff
cuff, quando ele está insuflado, eu vou insuflar para mostrar para vocês, quando eu insuflo o cuff, põe um ar aqui dentro, ele obstrui totalmente a passagem de ar. E ele obstrui a passagem de ar para via aérea superior. Então, o ar só entra por aqui no respirador, né? O ar entra e não sobe. Se ele não sobe, então ele não consegue gerar volume de ar suficiente para movimentar a corda vocal. Quando a gente utiliza uma válvula de fala, ela faz com que a gente consiga abrir esse sistema respiratório, tá vendo? Olha, esse sistema de ventilação aqui, eu abro e aí eu conecto dessa forma. Eu desinsuflo o cuff e quando eu desinsuflo o cuff, eu conecto a válvula e o ar, então, ele só entra e na hora que ele tem que sair, ele vai para cima. Porque tem uma coisa aqui que atrapalha a saída do ar. Então, o ar só entra quando a gente usa a válvula. Por isso que é fundamental que a escolha da válvula seja bem feita e também a avaliação tanto do fonoaudiólogo quanto do fisioterapeuta. O fonoaudiólogo vai me falar o que está acontecendo em toda essa região de articulação da voz, do lábio, da língua. A Tamara vai falar melhor sobre isso. E nós, enquanto fisioterapeutas, temos que ser capazes de jogar uma estratégia ventilatória que o ar entre e garanta a respiração para o paciente e que seja capaz de subir e fazer o movimento da corda vocal. Então, assim que mais ou menos funciona a válvula de fala. O que você quer falar, Tamara? Isso. Pode falar, então, Tamara. A gente entender o que é essa válvula de fala. Então, essa pecinha ali é um dispositivo que se acopla ou ao circuito da ventilação mecânica. Como a gente disse, a válvula de fala ela não é utilizada só para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Ela é utilizada para todos de cânulas plásticas e em uso de traqueostomia plástica. Em outros pacientes, a gente vai utilizar essa válvula direto na traqueostomia. Mas nos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, eles não terem um problema no pulmão, mas eles terem um problema ventilatório e eles necessitarem do auxílio da ventilação mecânica, essa válvula ela vai estar acoplada no sistema, no circuito da ventilação. Pois é. Então, olha só. Existem... Tá. Olha só, tem 3 tipos de válvula, né, de fala. Essa aqui é uma válvula mais conhecida que se chama passe-muir. Ela é uma válvula que a gente chama de válvula unidirecional, onde somente o ar só entra, ela tem um diafragmazinho aqui que permite que o ar entre, e na hora que o ar vai sair, esse guarda-chuvinha fecha e não deixa o ar sair, obrigando com que o ar, então, vá para a via aérea superior. Essa válvula é um tipo de válvula que ela pode ser conectada ao respirador. Então, eu posso colocar uma traqueia do respirador e ela vai ventilar ao mesmo tempo, utilizando a válvula de fala. Tem outros tipos para aquele paciente que não precisa de ventilador, como é o caso dessa aqui. Eu estou acompanhando um nenenzinho que ele está usando essa válvula porque ele não necessita de suporte ventilatório. Então, ele usa essa válvula para quê? Quando ele puxar o ar vai entrar e na hora que ele tentar soltar o ar vai subir. E aí, acaba, então,
fazendo a movimentação na corda vocal. Então, essa válvula, ela é utilizada para aqueles pacientes que não precisam de suporte ventilatório. Por isso que a gente fala assim, qual que você está usando? É a roxa? É a branca? É a verde? Qual que é? Essa aqui também, que é uma transparentezinha, ela também é a mesma coisa, só que essa ainda pode ser usada com um dispositivo que a gente conecte na ventilação. Então, são os 3 tipos de válvula que a gente efetivamente vai utilizar. Mas, no caso de um paciente de ELA, tem que ficar muito claro isso. A válvula utilizada tem que ser de a verde, que é especificamente a válvula que vai proporcionar a ventilação mecânica. Pacientes de ELA, né, Tamara, vamos chamar atenção para isso. O que estiver travando, depois a gente pode tentar... Tá ouvindo, Tamara? Tá, agora voltou. Tá travando ainda? Mas agora já tá melhorando. Mas depois, quando fizer a gravação, melhora. Mas o pessoal tem que mandar pergunta também, né? Para a gente poder interagir. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é uma coisa assim. Muitas pessoas perguntam para nós, Alessandra, eu posso colocar a válvula? Eu posso usar a válvula tranquilamente? A avaliação é fundamental. Ou seja, um paciente de esclerose lateral amiotrófica, a partir do momento que ele é traqueostomizado, é porque ele perdeu a capacidade pulmonar. Se ele foi traqueostomizado e não está usando ventilação mecânica, é porque ele fez traqueostomia totalmente fora da hora. Absolutamente precoce. O paciente que consegue ficar traqueostomizado fora da ventilação, ele poderia estar na ventilação não invasiva. Então, é uma estratégia não necessariamente, exatamente. Para poder falar e usar válvula de fala, o paciente de ELA tem que ser capaz de gerar um volume de inspiração. Ele tem que ser capaz de gerar o volume para dentro do pulmão. E o caso de um paciente de ELA, ele não vai conseguir. Por quê? Porque num paciente de esclerose lateral amiotrófica, ele tem fraqueza da musculatura, do abdômen, do diafragma, dos intercostais. Então, ele não consegue gerar um volume inspiratório. Se ele não consegue gerar essa inspiração, ele não vai conseguir gerar essa explosão da voz. Então, é muito perigoso. Isso. Além do mais, usar a válvula sem o respirador vai aumentar o esforço respiratório. Pode complementar, Tamara, o que você quer falar? Isso. O que acontece? A Ale tocou no ponto-chave. Como eu disse, é um investimento, então você tem que ter muita certeza que o paciente vai se beneficiar desse dispositivo antes de fazer esse investimento. Do ponto de vista fonoaudiológico, o que a gente precisa de ter? Para vocês entenderem o motivo, eu preciso que vocês entendam como que funciona a geração de voz e a fonoarticulação, a geração da fala. Então, o ar. O que eu preciso para poder me comunicar, para poder falar? Preciso de 3 sistemas. Eu preciso de um sistema nervoso, eu preciso de um córtex cerebral funcionante para mandar os comandos para o sistema neuromuscular e o sistema neuromuscular aquelas informações e passar aqui para mim a resposta. Se não tiver nenhuma demência associada, a parte cognitiva
tá ótima. Então, a cabecinha funciona para mandar o comando para os músculos. Só que, onde que está o problema desses nossos pacientes? No comando entre o neurônio, o motor e o... Então, o que que acontece? Eu preciso de ver se os músculos do nosso lábio, que tem o céu da boca, a musculatura da garganta, se a própria corda vocal perdeu a capacidade de fazer coaptação. Então, eu tenho que entender para que eu quero essa válvula de fala. Porque a gente chama de válvula de fala, mas ela também auxilia na deglutição. Então, eu tenho que pensar por que eu quero essa ventilação, por que eu quero essa válvula de fala. Então, eu quero ela para trabalhar, para possibilitar a comunicação, eu quero ela para trabalhar a deglutição, ou eu quero ela, como a Lê está falando, como uma estratégia ventilatória. Então, eu posso ter a válvula de fala para 3 situações. Para essa ação, ele tem que ter, então, uma lábio, língua, bochecha, céu da boca e musculatura da garganta, ou seja, os órgãos e prega vocal, os órgãos fonoarticulatórios funcionantes, com algum tipo de função que permita a articulação das palavras, a formação dos... Mas, como a gente disse, ela também auxilia na deglutição, porque o que ela permite a gente de restabelecer? A voz, gente, respiração é tudo. Sem respiração eu não falo, sem respiração eu não engulo, sem respiração eu não produzo voz. Então, eu preciso da respiração. Então, quando a Lê mostrou ali no bonequinho a traqueostomia lá dentro, o balonete, que é o que a gente chama de cuff, insuflado, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo a via respiratória em 2. Eu estou dividindo a parte superior da inferior. E o que a válvula vem para fazer para a gente? Juntar, conectar novamente a via aérea superior com a inferior. Tamara? E possibilitar que a... Oi, querida. Tamara, olha só. Oi. Olha só, a Maria colocou uma pergunta ali, uma colocação, que ela usa a válvula de fala sem respirador e ela usa a verde. O que a gente tem que explicar, Maria, eu gostaria que ficasse bem esclarecido, que é o seguinte: se você está usando a válvula de fala sem respirador, é sinal de que você tem bom músculo respiratório e bom músculo articulatório. Então, você não precisava estar traqueostomizada. Você ainda poderia estar na ventilação não invasiva. A gente só consegue manter um paciente na traqueostomia com a válvula de fala, quando ele é um paciente de ELA já em fase avançada, se ele tiver capacidade para gerar o volume. Se ele não tiver, ele precisa do respirador. Então, Maria, no seu caso, que você está utilizando a válvula sem o respirador e que você fica com o cuff desinsuflado e que você fica durante o dia sem o ventilador, você não precisava estar traqueostomizada. Você poderia estar tranquilamente sendo ventilada em ventilação não invasiva. A gente só faz traqueostomia na hora que o paciente perde totalmente a capacidade pulmonar. E aí, quando ele não perde a capacidade de articulação da voz, que é isso que a Tamara está falando, a gente coloca a ventilação mecânica para gerar o volume suficiente para fazer com que o paciente fale. Então, a gente tem que entender isso. Isso é uma coisa muito importante para todo mundo que está nos ouvindo. A válvula de fala, ela não é milagrosa e ela não pode ser usada fora do respirador.
Se o paciente começar a usar fora do respirador, ele pode entrar em insuficiência respiratória, porque ele não vai conseguir vencer a resistência da válvula, ele não tem músculo suficiente para isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa indicação, até mesmo com esse tipo de informação, né, Tamara? Porque essa informação, ela Sim. vem de você, Maria, que teve essa situação. Mas a situação recorrente é que um paciente de ela só faz traqueostomia numa fase bem de bastante perda da capacidade pulmonar. Não é isso, Tamara? Isso, exatamente. Porque, na verdade, quando há necessidade da traqueostomia, às vezes a gente tem função remanescente da parte fonoarticulatória, da parte aqui de cima, musculatura de garganta, musculatura de lábio, língua, bochecha, céu da boca, dente. Então, assim, a gente ainda tem esse sistema que consegue produzir algum tipo de força. Mas, falando também para os colegas profissionais, a gente tem que entender que, às vezes, ela pode ser um recurso para terapia. Então, é por isso que é muito importante entender o princípio da válvula de fala, o que pode ser feito, porque pode ser um recurso terapêutico também. Mas tem que ter muita certeza, Isso. tem que ter de fazer esse investimento, tem que ter certeza absoluta se o paciente não tem nenhum outro fator obstrutivo, se não tem nada que possa impedir, se as respirações não são crônicas, apesar de que quando o trabalho é feito junto com o terapeuta, é possível que a própria ventilação compense para não deixar o paciente aspirar. Então, por isso que é muito importante. O fonoaudiólogo não vai fazer isso sozinho e o fisioterapeuta não vai fazer isso sozinho. E a gente também não vai fazer sozinho, porque a gente vai encaminhar o paciente para uma avaliação médica prévia para ter certeza que essa via aérea está pérvia e que permite a utilização. Isso. Tamara, isso que você está falando é muito importante. Eu vou mostrar aqui no bonequinho uma coisa que é muito importante. O paciente, principalmente os pacientes que têm comprometimento bulbar, eles têm um desabamento dessa musculatura aqui, ó, que a gente chama de musculatura da orofaringe. Essa região aqui, quando ela desaba e eu abro o cuff, na hora que o ar é empurrado aqui para cima, o paciente sente dor. Então, se eu colocar uma válvula de fala em um paciente que tem desabamento bulbar, ele vai entrar em insuficiência respiratória. Por isso que a Tamara falou é muito importante. Eu não posso colocar uma válvula sem que ele tenha pérvia à via aérea superior. Outra coisa que a gente tem que avaliar é quando eu desinsuflo o cuff, como que fica a saturação desse paciente? Porque se ele tem um problema pulmonar, eu tenho que compensar com a ventilação. E se eu colocar e desinsuflar esse cuff, se ele, por exemplo, se o paciente estiver usando a válvula e tiver algum problema no pulmão, por exemplo, uma secreção a mais, ele vai fazer insuficiência respiratória. Então, é muito perigoso. A válvula ela tem que ser muito bem orientada e muito bem avaliada, tanto na hora de colocar, quanto na hora de indicar. Porque se você coloca uma válvula de fala com um paciente que está cheio de secreção, ele não vai conseguir vencer a resistência e vai gerar insuficiência respiratória. Uma outra coisa importante que a Silvana pediu para a gente falar é sobre os benefícios da válvula de fala. Que aí eu acho que eu vou falar um pouquinho da parte respiratória e a Tamara complementa com a parte fonoaudiológica. A coisa mais importante de utilizar a válvula de fala é que eu desinsuflo o cuff. Quando eu desinsuflo o cuff, eu tiro a pressão nessa musculatura, que é a musculatura da traqueia, a cartilagem da traqueia aqui. Se eu mantenho pressão o tempo inteirinho nessa região, eu posso furar isso aqui e fazer uma fístula chamada fístula
tráqueo-esofágica. Quando eu desinsuflo totalmente o cuff, eu permito a movimentação de ar aqui ao redor dessa região. Dessa forma, ajuda a liberar um pouquinho essa musculatura. Uma outra coisa importante é que o ar sobe. E se ele sobe, se ele chega aqui, ele desobstrui toda essa região que fica parada quando eu tenho o cuff. Fica uma secreção aqui em cima que ela pode pingar o tempo inteiro e ocasionar pneumonias de repetição, até traqueites e outros tipos de infecção respiratória. Então, a válvula de fala, ela ajuda a ventilar a via aérea superior. E isso auxilia muito na terapia, porque a gente pode fazer clampeamento nasal, né? A gente pode fazer pressurização em via aérea superior, para fazer a sensibilização de toda essa região. E aí a Tamara vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito importante que esse procedimento seja feito na hora da terapia. Se é uma terapia para melhora respiratória, ela tem que ser feita pelo fisioterapeuta. Se é uma terapia para melhora fonoaudiológica, ela deve ser feita pelo fonoaudiólogo. Não é isso, Tamara? O que você me fala sobre os efeitos, então, da válvula de fala? Então, é isso. Quando eu estava falando até sobre como que a traqueostomia às vezes age, fazendo a separação da via aérea superior com a via aérea inferior, essa estratégia é uma estratégia de reunir essa musculatura e esse contato da via respiratória. Por quê? Porque nesse meio daqui, a partir do momento que eu tenho um balonete insuflado, que toda hora faz com que o ar só entra e saia pela cânula da traqueostomia, eu estou deixando em desuso tudo que está da prega vocal do traqueostoma para cima. Então, prega vocal está parada, musculatura que a gente chama de supraglótica está toda parada, lábio, língua, bochecha, não passa ar pelo nariz. Aqui está tudo parado. E, gente, músculo parado gera desuso. A neuroplasticidade tem algumas regrinhas e uma delas se chama use ou perca. E é exatamente aí que a gente vai agir, fazendo com que haja funcionalidade para que a musculatura seja utilizada para que ela não caia em desuso. Isso a gente fala muito, gente. O músculo não pode ficar parado. O músculo não pode ficar parado. Por isso que a partir do momento que eu deixo o músculo ali paradinho, nem movimento, não tenho nenhuma função para ele, o próprio cérebro começa a esquecer que aquela musculatura existe e aí a degeneração ela vai ficando mais acelerada, porque eu não estou usando, o próprio cérebro para de lembrar que aquilo ali existe. Então, ao eu reconectar, eu gosto de brincar que eu trago vida para a via aérea superior. Eu coloco um pouquinho de função aqui. Então, o que eu vou ter? A partir do momento que eu tenho o ar passando nessa região, eu volto a ter sensibilidade. Eu volto a sentir, porque a ela não provoca alteração de sensibilidade. A alteração de sensibilidade na ela é secundária, é uma cascata. Eu paro de utilizar, o cérebro para de reconhecer, some a representação cortical daquela musculatura e aí eu paro de sentir. É como se fosse assim. Então, o principal, eu permito ter de novo uma sensibilização dessa musculatura. E outra coisa, a doutora Lê falou aqui agora, que sobre o diafragma, né, que tem na pontinha da válvula. Porque qual que é o diferencial dessa válvula? Uma película que tem logo ali atrás dos buraquinhos onde entra o ar, porque na hora que o ar entra, ele não permite que esse ar volte pela traqueostomia. Esse ar, obrigatoriamente, vai ter que sair por boca e nariz. E a partir desse momento, eu consigo ter uma pressurização do sistema respiratório que atinge essa região. E aí eu vou ter aqui que a gente tanto fala que o ambu também auxilia, que a vulpe auxilia, que é no quê? Na pressão subglótica. Pressão subglótica é tudo para o fono, porque a partir daí eu tenho produção da voz e eu tenho uma pressurização e fechamento desse sistema para melhorar a deglutição.
Então, é vida. Isso é muito importante, porque olha só, uma das coisas que a gente fez até um tempo atrás, nós fizemos um trabalho, a equipe da Fono aqui, a doutora Edna, a Juliana Cananeia e eu, nós fizemos um estudo mostrando que quando eu ponho um volume no respirador aqui muito alto, o volume do ar ele é capaz de se dividir e tanto ele sobe para a via aérea superior, como ele desce de forma a manter o pulmão sendo bem ventilado. Dessa forma, esse fluxo constante de ar que acontece nessa região, ela empurra o alimento para o estômago, para o esôfago. Por isso que a estratégia ventilatória é muito importante para evitar que o paciente broncoaspire quando ele está usando uma válvula de fala, para proporcionar que o paciente consiga até comer alguma coisa, mas ele precisa de ventilado. E para isso ele precisa dessa avaliação. Uma outra coisa importante é que o volume aqui tem que ser muito alto. E aí eu estou fazendo uma tese de doutorado agora, que foi o que a gente apresentou lá em Boston, mostrando que quando eu coloco um volume bem alto aqui, e aí a modalidade tem que ser de volume controlada, com circuito ativo, numa modalidade bem controlada, com zero de PIP. Quando eu faço essa estratégia, eu proporciono que o paciente fale por muitas horas. Mas para eu proporcionar que ele fale por muitas horas, ele tem que ter tudo isso que a Tamara falou. Ele tem que ter a musculatura preservada. Porque senão não adianta eu colocar uma válvula e uma estratégia ventilatória se o paciente não tem o músculo. Se ele não é capaz de fazer esse vedamento, né, esse fechamento da corda vocal para poder se comunicar. Além de ter a alteração da língua, da boca e da articulação da boca para poder efetivamente falar. Então, essas estratégias, elas podem acontecer. O fisioterapeuta e o fonoaudiólogo têm que saber quais são os riscos, quais são os benefícios, o que nós estamos esperando disso, né? E mais importante, desmistificar de que a válvula de fala vai fazer o paciente falar a qualquer custo. Não é isso, Tamara? E entender também isso. E o profissional tem que entender também que não vai ser na primeira vez. Não é no primeiro dia que ele vai utilizar a válvula de fala que o paciente já vai sair falando lindo, com uma coordenação pneumofonoarticulatória perfeita, respirando, engolindo e falando. Não. Principalmente se ele já passou um tempinho com essa musculatura sem utilizar, vai precisar de ser feito um trabalho para resgatar o que ficou de função daquela musculatura e aí aos pouquinhos a gente ir encontrando. Tanto é que a gente não tem como virar e falar os parâmetros do ventilador são esse, os exercícios de fono vão ser esse. Não é assim. É uma conduta extremamente individualizada, então cada paciente vai ter a sua e é um trabalho de formiguinha. Cada dia o paciente ganha um pouquinho, cada dia o paciente ganha um pouquinho. Mas a gente tem que estar muito atento às contraindicações. Isso. E o muito importante, né, Tamara, em relação à contraindicação, é isso que você falou. O paciente que tem desabamento bulbar, ele não deve utilizar a válvula de fala. Vai fechar minha bateria. Então, eu preciso que as pessoas entendam. É preciso fazer uma ausculta, é preciso fazer um teste, que a gente chama de teste auscultatório, para verificar se efetivamente tem passagem de ar suficiente para a via aérea superior, porque essas estratégias é que fazem com que o efeito da válvula de fala dê certo, do uso da válvula de fala. Pode ser usado apenas como terapia e não como fala? Pode. É maravilhoso. Né? Como a Tamara falou, vai manter o cheiro, o paciente vai continuar mantendo o cheiro, vai manter o gosto, vai ventilar a via aérea superior, vai evitar infecção.
mas a estratégia tem que ser muito boa para que o benefício não seja menor do que o risco. Porque o risco pode ser muito grande e o paciente pode vir a ter uma insuficiência respiratória imediata. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de criar a estratégia que vai efetivamente favorecer o uso da válvula de fala. Não é isso, Tamara? E fonos. E adianta também a gente querer fazer esse trabalho sozinho. Porque se a gente pegar os parâmetros basais do paciente, da ventilação, e simplesmente acoplar, vai falir, feitas com compensações pelo fisioterapeuta. Então, não adianta ninguém querer fazer o trabalho sozinho. A gente tem que fazer isso em conjunto. Como fazer esta avaliação? Então, a avaliação, estão perguntando aqui, Tamara, quem que perguntou? O Jane Lacerda. A Jane perguntou, Tamara, como que a gente faz essa avaliação? Hã? A Jane, ela perguntou como que a gente faz essa avaliação. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma avaliação de ausculta pulmonar, uma boa ausculta pulmonar, para verificar como que está a expansibilidade pulmonar, como que estão os componentes elásticos do tórax desse paciente, para ver se ele é efetivamente capaz de gerar um volume pulmonar suficiente. Depois, a gente faz um teste de desinsuflação do cuff. Desinsufla o cuff e faz uma ausculta cervical para verificar qual é a quantidade de ar que efetivamente está passando pela via aérea superior. Eu tenho feito um teste que é muito legal, que é um teste que eu estou utilizando com a VUP. E esse teste ele tem dado certo não só nos pacientes de ELA, mas nos pacientes TRM, que eu tenho decanulado, outros tipos de paciente, uma criança com distrofia também, eu estou trabalhando isso com ela, na decanulação. O que acontece? Eu coloco o ambu com a VUP. E eu aumento a VUP, desinsuflo o cuff e vou insuflando várias vezes até que eu tenha uma, como a gente chama assim, uma sensibilização mesmo, como se fosse uma propriocepção daquela musculatura e da musculatura da corda vocal e da corda vocal. Então, eu vou sensibilizando e vou pedindo ao paciente para ver se ele emite o som. Se ele emitir o som, aí eu vou ter certeza de que ele vai conseguir se adaptar com a válvula, como a Tamara falou. Ele vai ser um candidato a treinar a fala com a válvula de fala. Por quê? Porque eu estou gerando um volume sobre pressão, que é o que a gente faz quando a gente usa a VUP. Então, eu coloco um volume, gerando pelo ambu, e ao mesmo tempo eu mantenho essa pressão expiratória para que seja sensibilizada aquela região, realmente dando uma propriocepção. Porque muitas vezes toda essa musculatura fica parada. E aí, quando você coloca a válvula, mesmo quando você coloca a estratégia ventilatória, ele não emite o som. Então, a estratégia é essa. Aí a gente faz essa avaliação, essa adaptação. O volume do respirador, ele tem que ser mais ou menos o dobro do que estava sendo usado no sistema fechado. Ou seja, se o paciente está usando 500 de volume, eu vou colocar 1000 de volume. Só que junto com isso, eu vou avaliar quanto que está gerando de pressão total no respirador. Então, por isso que essas avaliações, elas são muito... Então, eu não posso simplesmente chegar para a família e falar, não, você vai lá, aumenta o volume, faz isso, isso. Não, eu posso orientar, a pessoa tem que entender de ventilação, a fono tem que entender de ventilação, para ela entender na hora que eu falar, aumentou o volume, a pressão se manteve. Manteve, Alessandra, ela tinha 20 de pressão com 500 de volume, e agora, quando eu coloquei 1000 de volume e abri o cuff, deu 20 de pressão. Então, esse paciente está seguro. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se você deixa uma pressão muito baixa, o seu paciente, com 5 minutos, ele vai desaturar, vai entrar em insuficiência respiratória. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza, é uma estratégia
técnica. Eu sei que vocês que estão ouvindo aqui, a maioria não é técnico, mas é uma estratégia técnica que vocês, quando forem fazer com o fono e com o físico, que eles devem ter esse cuidado, né, de entender isso que está acontecendo. Do ponto de vista fonoaudiológico, o que a gente avalia? Então, a capacidade, né? A gente verifica se as estruturas fonoarticulatórias, glóticas, subglóticas, elas permitem, então, que a via aérea esteja perto e essa musculatura ela não desabou ou ela não tem tanta espasticidade de modo com que ela vede a comunicação, porque senão o que vai acontecer? O ar não vai subir, esse ar vai ficar aprisionado no pulmão, porque a válvula não deixa ela sair. Então, vai ficar uma situação bem complicada. Outra coisa que a gente precisa de verificar a funcionalidade dessa musculatura, o quanto que eu tenho de mobilidade, o quanto que eu tenho de força, o que eu tenho de capacidade para poder trabalhar dessa musculatura e, principalmente, qual é a capacidade dessa pessoa em gerenciar as secreções. Se esse paciente consegue fazer algum movimento de deglutição, o que a gente consegue explorar para trabalhar em sua potencialidade. Ótimo. Tamara, uma outra coisa rapidinho que eu queria falar com você é que o Marcelo Farinelli... Oi, Marcelo, um beijo para você, viu? Ele está perguntando se ele, como... Se a gente... Se eu fosse avaliar você, eu ia ver como que está esse teste de... Voltou. Então, vamos falar com o Marcelo. Voltou. Eu iria avaliar como que está esse teste de permeabilidade de via aérea superior, principalmente desse desabamento bulbar. Se eu conseguisse avaliar essa passagem de ar, eu iria tentar com o objetivo de favorecer essa ventilação da via aérea superior. Porque eu já percebi que você tem um desabamento bulbar. Então, a gente teria que avaliar, porque às vezes pode ser dolorido na hora de colocar. Como eu te falei, se a sua musculatura daqui para cima tiver desabada, você vai sentir dor na hora de colocar a estratégia ventilatória. Pode ser feito devagar, mas nós precisaríamos de avaliar, e uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga experiente precisaria avaliar isso. O meu trabalho eu vou fazer também em pacientes bulbares, eu vou fazer em todos os pacientes, mas a gente não sabe, né, assim, de falar de longe como que seria isso. O que você acha, Tamara? Isso. A mesma coisa, teria que ser feita uma avaliação, né? Exatamente para poder saber, porque muitas vezes a gente não sabe falar o que é que realmente já se perdeu dessa musculatura ou o que simplesmente é a questão do desuso, né? Então, eu acho que é sempre válido uma avaliação, uma tentativa, mas também às vezes a gente tem que ter até assim, bem o pé no chão, né? Então, num primeiro momento, qual que seria o objetivo?
trabalhar, sensibilizar, restabelecer função remanescente, ou seja, que sobrou de função, eu vou trabalhar aquela musculatura. E a partir daí a gente vê qual que é a real potencialidade, né? Qual que é o real objetivo. Se é para restabelecer ou se é para ser, na verdade, um objetivo terapêutico. Então, a Cristina também está perguntando, tadinha. Cristina, um beijo. Olha, fica tranquila, viu? A gente não sabe qual é o tempo de evolução da ELA, né? A ELA é uma doença muito variável. Nem todo paciente vai para traqueostomia rápido. E assim, a gente usa a ventilação não invasiva em todos os momentos, em todos, assim, a gente só indica uma traqueostomia na hora que efetivamente o paciente não consegue ficar com a VNI mais. E assim, a traqueostomia bem adaptada, bem feita, bem ventilada, ela mantém o paciente super bem. Meu paciente tem 10 anos, ele vai trabalhar todo dia, ele respira super bem, ele vai para a fazenda dele. Então, a gente não precisa. Viu? Então, fica tranquilo. Fica tranquila. Olha só, o Adenir também está perguntando que ele está perto de colocar tráqueo. Como que você sabe que você está perto, Adenir? A gente só vai falar que você está perto na hora que você precisar mesmo, porque não é por causa dessa dificuldade de respiração que você vai fazer a tráqueo. Você pode utilizar ainda muito tempo a ventilação não invasiva, porque a ventilação ela vai manter você respirando. Então, a traqueostomia, como eu estou falando, ela tem uma indicação na hora que a gente não consegue mais segurar na VNI. Então, cuidado, assim, não tenham essa pressa. Né? A indicação é a hora que você não consegue mais de jeito nenhum segurar na VNI, o paciente está usando assim 24 horas, não consegue, já está com escarro. Aí a gente pensa em fazer uma traqueostomia. Exatamente. E outra coisa também, às vezes existem serem feitas na VNI para melhorar a fala. A gente consegue, sim, com a VNI, fazer alguns tipos de adaptações que fazem com que o paciente possa se comunicar melhor. Então, existem outros recursos. Isso. Mas eu acho que o principal, principalmente para quem está aqui no grupo, quem não usa traqueostomia e está aqui vendo essas informações, é isso. Vocês já estão fazendo, é procurar informações, se informar, estar a par de todos os assuntos, orientar os profissionais que acompanham vocês. Então, assim, vocês já estão um passo à frente do que a traqueostomia, vocês já estão um passo à frente da ELA. Como que a gente luta com essa doença? Com conhecimento. E vocês já estão procurando. Isso. Então, pode ter certeza que as coisas vão ser mais fáceis para vocês. Vocês não vão ser pegos de surpresa. E aí, a gente pode até aproveitar, né, Tamara, e falar, olha, no dia 20, em abril, mais ou menos lá para o dia 22 de abril, nós vamos estar com um encontro lá da Procura em Vitória, que eu estou querendo organizar, já falei com o Jorge hoje. Provavelmente estaremos eu e Tamara lá em Vitória. Está sabendo agora, né, Tamara? Eu também vou dar um curso sobre terapias respiratórias, que eu vou rodar o Brasil aí. Então, eu vou primeiro para Brasília, depois eu vou para Vitória, depois eu vou para São Paulo. E depois do segundo semestre, a gente vai junto com a Procura também para Fortaleza, provavelmente, e Porto Alegre. Então, eu quero falar para vocês que todas essas técnicas que nós estamos discutindo, nós vamos falar nos nossos encontros da Procura, né? Que nós teremos alguns encontros aí em junho em São Paulo, como todo mundo sabe, a gente está lá. Esse do dia 21 em Vitória, que estaremos eu e a Tamara também. E os outros que estaremos todos juntos para discutir. Então, chame o seu fisioterapeuta, o seu fonoaudiólogo, né? Peça a ele para estudar
porque como a Tamara falou, tem muita coisa. Nós, inclusive, esse tema agora vai ser assim, o que que é, né? O que que tem de novo para ela? Porque o velho todo mundo já sabe. A gente quer saber agora o que que há de novo. O que que todo mundo pode fazer de diferente pela esclerose lateral amiotrófica? Tá? Então, isso é uma coisa importante. E aí, o Rodrigo tá Esclerose lateral primária. e a mais importante é ter a capacidade pulmonar. E também a fono, né, Tamara? Sim. Principalmente na esclerose lateral primária, onde às vezes tem um pouquinho de característica um pouquinho diferente da esclerose lateral amiotrófica, porque como o comprometimento maior é de neuromotor superior, a gente tem elasticidade, de aspereza, de tensão dessa musculatura muito grande. E às vezes isso atrapalha até a parte ventilatória do paciente. Então, são duas doenças, né, do neurônio motor, mas com características um pouquinho diferentes. É muito engraçado, Rodrigo, porque a gente fala muito disso, discute demais sobre isso. Como que, às vezes, o paciente que não tem capacidade nenhuma de se comunicar com essa mesma musculatura, ele consegue deglutir. Né? A gente entende que é uma questão, assim, primária mesmo, né? É uma questão quase que de sobrevivência à deglutição. Então, é importante o acompanhamento com o fonoaudiólogo e com o fisioterapeuta, só que o problema é esse. Este paciente traqueostomizado, ele ventila melhor, porque pela esclerose lateral primária ter essa característica de neurônio motor superior muito forte, essa questão de espasticidade da prega vocal, ou seja, ela fecha, ela faz contrações. Ela pode ser um empecilho ventilatório, então a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, teria que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. E na verdade, o Rodrigo, se ele não está traqueostomizado, a gente não vai fazer teste de válvula Passmoir, tá? A gente vai fazer outros tipos de avaliação, como de uso de ambu, né? Estímulo respiratório, manutenção da capacidade pulmonar, manutenção de componente elástico de tórax, que são coisas que depois vão ajudar muito para que ele mantenha a voz, mantenha a deglutição e que ele mantenha principalmente a proteção da via aérea, tá? Então, a gente sabe, tem muitas coisas que a gente pode fazer no caso dele, ainda mais que ele não está traqueostomizado. E aí, Cristina, Capão Bonito é São Paulo? Onde é Capão Bonito? É São Paulo? Nós vamos estar lá em São Paulo em junho. Estamos aí. Olha quem está aí também, Isa. Um beijo, Isa, que está nos vendo. E a gente está aqui tentando orientar um pouquinho para os pacientes de ELA o que pode ser feito com a válvula de fala. Então, Paul, o que você falou aí, o Rodrigo falou que o pai dele não tem tráqueo, tá? Então, realmente é isso que eu falei. Não precisa usar a válvula de fala. Ele precisa trabalhar a capacidade pulmonar e a trabalhar articulatória com a fono. Viu? Isso. Trabalhar a função para essa musculatura, bastante prega vocal, para ela poder oxigenar e diminuir os fatores espásticos. Ótimo. Gente, tem mais perguntas? Nós já estamos querendo terminar, já estamos há 1 hora discutindo aqui, né, Tamara? Nós nem vimos a hora passar. Mas esse vídeo vai estar disponível, né? Nós duas estamos disponíveis na procura. Eu também estou na página do CEAF, quem quiser, né? E nós estamos disponíveis para o que vocês precisarem de dúvidas. Nossa equipe aqui também está sempre pronta
para ajudar a Tamara. Estaremos nesses cursos, então, que é a nossa proposta esse ano. Vitória, São Paulo, Brasília. Brasília, eu vou dar só o meu curso, eu vou estar lá em Brasília dia 2 e 3 de março. Mas para a procura nós estaremos em Vitória, em São Paulo é em junho, e depois nós iremos para... A gente não sabe ainda, estou vendo com o Jorge se é Fortaleza, se é Natal, se é Porto Alegre, se é Curitiba, né, Jorge? Mas nós vamos fazer isso esse ano, Existem porque tem muita coisa nova, né? E nós aqui do Brasil estamos na ponta mesmo. Nós acabamos de voltar, né? Natal, né? Vamos para a praia! Uhul! Mas nós lá em Boston, nós vimos muita coisa, né? Que nós estamos assim muito adiantadas, viu? Muito mesmo. Nós ficamos muito felizes de saber que o nosso trabalho é um trabalho de ponta e que a gente tem feito coisas muito diferentes. Até na nossa apresentação, as pessoas ficaram, né, elogiando. Então, o Brasil realmente está bem na frente disso. Então, estaremos aí com o nosso curso sobre de novo na esclerose lateral amiotrófica e que a gente espera todos vocês. E aí, estamos esperando também por todos, né, para tirar todas as dúvidas. É isso aí, Tamara. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Ok. Encerrou ou não, né? Tamara, então é com você. Tá. A Deni pode sim. Está travando um pouquinho, quando tem né? essas postições, eu percebo o seguinte: a queixa parece que travou tudo aqui, parece que tampou. Aí fica sem saber se é uma secreção ou o que está acontecendo. Fica uma sensação estranha. Então, não necessariamente ele causa tosse. Ele dá quase que uma sensação de sufocamento, mas acaba que um reflexo para melhorar isso é a tosse. Então, acaba que a pessoa começa a tossir sim. Mas o que a gente tem que, na verdade, fazer? Tentar coordenar a respiração, né? Tentar deglutir, relaxar essa musculatura exatamente para que ela consiga, que a prega vocal consiga relaxar e fazer a abdução, abrir e permitir que passe o ar. Sim. Travou, né? Então tá, Tamara. Então vamos finalizar, né? Vamos finalizar, gente. Um beijo. Desculpe a transmissão, né? A gente sabe que o Wi-Fi no Brasil é assim. Muito obrigada. Um beijo para vocês. O nosso vídeo vai estar aí. Se vocês quiserem, né, Tamara? Tira as dúvidas, chama a gente. Nós estamos aí para tirar todas as dúvidas, tá? Essa é a equipe da Procura. Pronta para vocês. Um beijo. Boa noite. Deixa eu terminar.